paz do Senhor, queridos. Muito feliz pela oportunidade que Deus me dá de compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês. E eu queria falar hoje sobre uma história muito bacana, a história do rei Jeosafá. Essa é uma história de vitória, é uma história de conquista. Conquista sobre um inimigo que era muito mais poderoso que o rei Jeosafá, que tinha exércitos terríveis, mas que o Senhor deu vitória para ele. E que lições a gente pode tirar? Que lições a gente pode trazer para nós nesse momento tão terrível que nós estamos vivendo? Com uma guerra contra um inimigo invisível, uma guerra no nosso país, uma guerra no mundo inteiro contra esse inimigo terrível que nos está mantendo em casas, aprisionados, mas o Senhor tem livramento para nós, e essa é a mensagem de hoje. A batalha pertence ao Senhor. E eu queria ler com vocês a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, dos versículos 1 ao versículo 22, que é onde a gente vai encontrar essa história. Então diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azajon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também em suas crianças, e suas mulheres, e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando, e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém,
crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados. Aleluia! Essa é uma lição tremenda, é uma passagem linda que mostra como o Senhor pode livrar o seu povo, e hoje a gente está clamando por livramento, e eu queria trazer algumas lições dessa história para nós. E a primeira lição é que quanto maior o inimigo, maior a vitória. Querido, não fique parado diante de toda essa situação, mas entenda que Deus tem livramento para você. E nós estamos vivendo uma tempestade muito grande, mas o Senhor tem grande livramento para o seu povo. E olha o que diz no versículo 2, diz assim, do capítulo 20 de 2 Crônicas: então vieram alguns e avisaram Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão. Querido, quando vem uma grande multidão contra nós, quando tem uma grande luta, tem uma grande vitória esperando para você. A segunda lição que a gente tira dessa história é que a gente deve buscar a Deus antes de responder a qualquer ataque. Olha o que Josafá fez no versículo 3 do capítulo 20. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Nós vivemos momentos de medo, essa é a verdade. Temos vivido momentos de temor com o que vai nos acontecer, o que vai acontecer na economia, o que vai ser do meu emprego, o que vai ser daqui para frente, como é que as cidades vão ficar, como é que eu vou voltar para o trabalho, como as coisas vão voltar ao normal. Querido, esse temor às vezes se abate sobre o nosso coração, mas antes de qualquer coisa, a gente precisa colocar a nossa confiança e buscar o Senhor pelo livramento. É isso que a palavra nos ensina, é isso que Josafá fez. Antes de qualquer coisa, primeiro ele buscou o livramento do Senhor. A terceira lição que a gente aprende dessa história é: não fique prostrado. A gente muitas vezes tem a tendência de se prostrar, de se abater, e às vezes é até justo. Nós somos humanos, passamos por esses momentos, mas eu quero dizer para você: não fique prostrado, se ponha de pé. Olha o que diz lá no versículo 5 do capítulo 20: e pôs-se Josafá de pé. Então esse não é o momento de você ficar prostrado. Josafá, ele entendeu que era a hora de centrar a sua oração em Deus e não nos problemas. Ele se colocou ali na brecha, ele olhou o propósito, ele viu que Deus tinha coisa muito maior para aquele povo, e ele entendeu que ele tinha que se colocar de pé. Não fique prostrado, se anime, vamos para cima, porque o Senhor era contigo. Olha o que diz no versículo 14, e é a quarta lição que a gente aprende aqui: quando a nossa fé se transforma no combustível da nossa oração, aí o Espírito Santo opera. No versículo 14 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Querido, quando você centra a sua fé no Senhor, então o Espírito vem em teu socorro. A nossa fé, querido, não é vazia, não é uma fé sem sentido. A nossa fé tem propósito, a nossa fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Então o Senhor está falando contigo agora: querido, exercita a sua fé nesse momento. Você não está vendo saída? Exercita a sua fé. Você está preocupado? Exercita a sua fé. Coloca a sua confiança no Senhor. A quinta lição que a gente aprende aqui é que a resposta de Deus sempre será a mais acertada. Olha o que diz o versículo 15: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A batalha é do Senhor, amado. A batalha é do Senhor. Confia nisso. Nenhum soldado do exército de Josafá se perdeu, porque eles colocaram a sua confiança no Senhor. A sexta lição que a gente aprende: a adoração é a melhor arma do crente. Isso é tremendo. Olha o que diz lá no versículo 22. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas
montanhas de Seir e vieram contra Judá e foram desbaratados. Querido, o Espírito de Deus nos guarda o seu povo. Então, enquanto você louva, o Senhor está lutando por você, está botando emboscadas para os seus inimigos, está guardando a sua vida. Louve, glorifica a Deus por todas as coisas que o Senhor é por nós. A palavra diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Querido, quando você está dormindo, Deus está trabalhando por você. Amado, aprende essa lição. E eu queria deixar essa singela palavra para você. Coloca a sua confiança no Senhor nos tempos difíceis, nesses tempos tão terríveis. Coloca a sua confiança em Deus, o seu propósito no Senhor. E para encerrar essa nossa palavra, eu queria ler o texto de Romanos 8, 33 a 39. Que lição maravilhosa que Paulo nos traz nesse texto. Olha só. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é um vírus invisível que vai nos separar do amor de Deus. Querido, firma a sua fé, coloca o seu coração no Senhor, que o Senhor é conosco. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra, porque ela não volta vazia. As pessoas que estão vendo, ouvindo agora a Tua palavra, que sejam confortados pelo Teu Espírito, que tenham a sua confiança renovada, a sua mente renovada no Senhor, para que batalhem e que sigam em frente, porque a batalha é do Senhor. No nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Um grande abraço, amado.